e é um prazer estar aqui com vocês para fazer essa discussão. Foi me pedido que começasse com algumas perguntas nessa história tão surpreendente, né? O Brasil surpreende, eu acho, nesse aspecto, por duas razões. A primeira é porque demorou tanto. Por que a gestão pública demorou tanto a ser trazida, a ser incorporada na gestão da nossa coisa pública, na gestão da educação, da saúde e da política? E, segundo, esse processo de mudança tão profundo que houve nos últimos anos, que tem havido uma revolução silenciosa, em certa medida, no país, com o fim da inflação, com a estabilidade e com a lei de responsabilidade fiscal e o acordo dos estados, ambos, o governo Fernando Henrique, que, como o senhor disse, forçaram os estados a encarar a necessidade do equilíbrio fiscal. E isso, Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro, e, progressivamente, diversos estados começaram a adotar instrumentos e técnicas de gestão que deram certo. E essa competição, a competição política, a boa competição política, tem forçado a disseminação dessas práticas. Eu queria... O senhor fez parte do processo de mudança, da ruptura com o passado. Como é romper com o passado? E em que medida a grave crise do Estado foi um elemento favorável à mudança, ao invés de ser um obstáculo? Bem, meu caro professor Marcos, em primeiro lugar, eu acho, como eu disse ainda aqui muito rapidamente, que a consciência coletiva da sociedade brasileira, lamentavelmente, ainda é muito patrimonialista. Nós estamos todos ainda vinculados às ideias do passado de que o Estado, o poder público, ele é não só o provedor, mas ele não é público, ele está à disposição de quem possa avançar sobre ele. Eu, que não sou um político tradicional, na acepção tradicional do termo, não vim com mandatos parlamentares, uma vez eleito vice-governador, depois governador, o que fui acossado por pessoas solicitando benesses, nomeações, nada irregular, mas benefícios, né? Eles acham que, uma vez que eu fui eleito governador, a minha obrigação é arrumar emprego como se fosse a loba romana com Remy e Rômulo ali, com a boca escancarada, imaginando que o poder público irá sustentar a todos. Aliás, me lembro um caso que eu conto vez por outras, que remete bem a essa imagem que aconteceu no Brasil há relativamente muitos anos, mas que não é tão longe assim. Quando caiu o presidente Getúlio Vargas, em 1945, ele foi substituído, como não havia Congresso, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, imagina, um jurista, ministro Zé Linhares. E o ministro Zé Linhares, num caso famoso, ele nomeou muitos Linhares. E a imprensa, na época, perguntava, são Linhares ou são milhares? E foi levada uma pergunta... O doutor Gregório conhece muito esse caso, foi perguntado a ele, mas, presidente Zé Linhares, o senhor não fica incomodado com a reclamação, a opinião pública contrária? Ele quer ficar poucos meses até a eleição presidencial. Ele disse, não, prefiro ficar bem com a família o resto da vida e mal com o povo pouco tempo. Então, essa mentalidade, lamentavelmente, é um dado real. É essa mentalidade, essa consciência coletiva que nós temos de combater. Então, quando diz que é muito difícil fazer a mudança, porque as pessoas estão acostumadas... Primeiro, no serviço público, a não serem cobrados. Eu me lembro que, no primeiro mandato do governador Aécio, eu respondia para a Secretaria de Planejamento e o governador me nomeou também para responder pela defesa social, que Minas é a segurança pública como um todo. E, naquele momento, nós colocamos metas, fomos muito rígidos na questão da segurança pública, que atravessava uma crise, como permanentemente atravessa. E uma pessoa me comunicou, eu andei no elevador ali com o delegado está dizendo que tem 30 anos de polícia e nunca teve meta a cumprir, mas que está até satisfeito, porque as pessoas nunca foram cobradas. Dizem até, é o caso dos professores universitários das faculdades públicas, onde eu também me insiro, que a melhor aula é a aula do concurso. A partir daquela aula, você está disponível a fazer qualquer coisa. A ausência do controle no sentido positivo, não aquele controle que nós temos hoje, que também é completamente disparatado. O controle adequado, justo, na medida certa, juntamente com o estabelecimento das metas e resultados, ele implica numa modificação completa do comportamento do serviço público. Num primeiro momento, há um choque, porque quem gosta de ser cobrado? O ser humano gosta de liberdade, de autonomia, mas no momento que ele percebe que essa cobrança, primeiro, vai lhe favorecer também, segundo, que os resultados vão dar positivamente e ele sentirá uma própria autoestima. E se ele tem vocação, claro que se ele for mal intencionado, não tem solução, mas a grande maioria tem boas intenções. Então, esse processo mudacional, usando uma palavra equivocada, mas talvez adequada no caso, esse processo de mudança ele vai modificando o sentimento das pessoas. Primeiro, interna corporis, na própria administração, e depois isso vai se espraiando aos poucos
para a sociedade, que passa a perceber que o serviço público não é mais aquela casa da mãe Joana, que não é mais a loba romana, que ali, de fato, é por concurso, com meritocracia, com merecimento. Então, inicia-se um processo exemplar, que é lento. E isso não terminou, evidentemente. Nós estamos ainda no início desse processo. Vamos levar, eu acho, ainda algumas décadas para fazê-lo. Mas, pelo menos, se iniciou, porque antes, no passado, ninguém fazia nada. Todo mundo se acostumava com aquela situação de acomodação. Então, eu acho que a mudança, de fato, é difícil fazê-la, as pessoas resistem totalmente à mudança, mas, no momento que ela se inicia e ela dá algum efeito prático, as pessoas percebem, aquelas que são bem intencionadas, são de bom caráter e que têm vocação, que aquilo, de fato, é positivo. E na sociedade, especialmente nas pessoas de melhor padrão intelectual, que formam a opinião pública mais qualificada e que têm bom senso, isso é muito mais fácil de ser percebido. Mas a experiência recente, aí é uma provocação, do Brasil, no governo federal, mostra que retrocessos são possíveis. Qual a construção institucional, há alguma saída institucional que possa ser adotada, que perenize a solução? Por exemplo, na questão da transparência. Eu entendo que hoje é uma decisão discricionária do governo estadual disponibilizar as informações. Há mecanismos para garantir que a transparência seja compulsória, que essas informações estejam disponíveis para que a sociedade possa cobrar resultados? Todas as eventuais garantias de natureza normativa, elas podem ser substituídas. Então, elas não garantem por si só. A própria Constituição, ainda mais no Brasil, tem vida relativamente precária, ela pode ser alterada. Então, nós temos só uma alternativa para isso, que é aquilo que nós começamos a fazer e discutir, que é a terceira geração do choque de gestão. É sensibilizar as pessoas que esse patrimônio é um patrimônio do cidadão, que a participação efetiva do cidadão nas políticas públicas se transforme em um instrumento a seu favor nessa cobrança e se estabeleça um modelo de governança que seja irreversível quanto aos seus resultados. É claro que um tirano, um Calígula, um Nero pode querer assumir e modificar todo o padrão, mas o custo político será de tal ordem, no momento que isso já estiver mais enraizado, que ele não vai se beneficiar disso. Me parece que, quando o modelo estiver funcionando melhor, e nos estados, você mencionou bem, não é só Minas Gerais, vários estados, muitos, hoje até a maioria, já perceberam essa necessidade, premidos pelas circunstâncias, é verdade. Todos nós fizemos isso em razão de falta de alternativa. Então, fomos inovadores, compelidos pelas necessidades. Então, percebendo que essa modificação, no momento que as pessoas se apercebem partícipes do processo, o custo político é muito grande. Se o gestor, ainda que de outra filosofia, de outra orientação, recebe aquele prato pronto, ele vai mudar o tempero, eu concordo, mas ele não vai jogar o prato de comida fora. Ele seria, a não ser que ele seja, de fato, uma pessoa temerária e deslocada, o que acontece. Mas a regra é que isso não venha, espero, a ocorrer. Volto a dizer, no momento que já haja um processo inicial de introjeção desses mecanismos na sociedade. Uma última pergunta, e passo para o Sérgio. Um tema no Brasil permanente é a questão da educação, né? Ele foi permanente pela ausência durante várias décadas, né? À exceção do velho Eugênio Goudin, né? E, felizmente, desde a Constituinte, sobretudo, aí eu acho muito mérito do governo Fernando Henrique e do ministro Paulo Renato, a educação se tornou, de fato, uma prioridade maior, e os indicadores de escolaridade do Brasil estão deixando de estar... O Brasil, só para pontuar os números, em termos de educação média, a nossa escolaridade só era comparável da África subsaariana, a África abaixo do Saara, né? É a única região comparável em termos de baixo nível de educação. E hoje apresenta, as novas gerações, uma melhora generalizada. Mas resta o tema da qualidade, né? A gestão tem sido eficaz em garantir a escolaridade, a descentralização dos recursos colaborou, as metas, mas a qualidade da educação no Brasil ela continua avançando muito mal, e, em particular, temos fracassado, infelizmente, por exemplo, os indicadores de matemática. Os indicadores de matemática do Brasil andam de lado em diversas regiões, começar pelo nosso estado e nossa cidade de São Paulo. Como a gestão pública pode auxiliar a melhoria da qualidade da educação, sobretudo o que todos os estudos indicam a mais importante? Antes da escola, né, a pré-escola, o atendimento à criança, o cuidado, o ensino fundamental, o ensino médio. A prioridade da educação ela é notória.
Em primeiro lugar, nós temos no Brasil, ainda, lamentavelmente, uma certa confusão de papéis na educação. Qual é o papel da União, qual é o papel do Estado federado e qual é o papel do município? Os papéis ainda estão embaralhados. Em tese, o ensino fundamental deveria ser dos municípios. Isso é impossível, é inexequível. Em Minas Gerais, dos 853 municípios, se nós formos municipalizar o ensino fundamental, certamente teremos uma derrocada da qualidade, não por má vontade das prefeituras, por absoluta falta de estrutura. Então, é um primeiro passo que nós temos que saber que nós temos um modelo institucional que não está bem concebido. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos de investir, de fato, na qualidade, na medida que, pelo menos, o ensino fundamental está universalizado. Ainda temos uma deficiência no ensino médio, pequena, mas existe. E no ensino médio, o desafio talvez seja maior nesse momento, que é a grande questão de estímulo para manter os alunos do ensino médio e evitar a evasão, que é muito grande nessa área. Com relação ao ensino fundamental, as medidas adotadas têm apresentado uma melhoria em termos de entrar os alunos mais cedo e o gerenciamento intensivo da melhoria da qualidade das escolas. Em Minas Gerais, felizmente, com o grande trabalho que foi realizado ao longo dos anos, de um envolvimento muito grande da comunidade escolar, um estado que é, talvez, o mais heterogêneo do Brasil. Minas Gerais apresenta como espelho da federação. Nós temos regiões muito desenvolvidas e regiões muito pouco desenvolvidas. Conseguimos essas pontuações do IDEB que nos dão o primeiro lugar, tanto em 2009, 2011, e agora eu fiquei muito satisfeito, meu caso Supira, que o Instituto Lema fez um documento, um trabalho, e identificou no Brasil 215 escolas, de todas as milhares de escolas públicas brasileiras de qualidade no ensino fundamental. Das 215 escolas, 109 é em Minas Gerais, o que, de fato, demonstra que esse esforço do nosso capital humano. Mas por quê? Exatamente por esse gerenciamento intensivo e pelo fato de termos feito um programa de intervenção pedagógica que acompanha aonde o problema está. Agora, fazê-lo não é fácil no universo de 4.000 escolas, 300 mil professores, 2,5 milhões de alunos, estou me referindo só à rede estadual, sem contar a rede municipal. Então, os números são gigantescos, o que parece que há necessidade. Prioridade absoluta para o ensino fundamental no primeiro momento, que ainda não temos esse sentimento no Brasil. E aí parece que nós teríamos de caminhar, o que eu falo muito, que é uma espécie de uma nova escola, com outra concepção, uma escola menos burocratizada, mais livre, com mais autonomia, talvez com um pouco menos de ideologia, mas com mais competência e mais capacidade de ensinar. O que não é fácil fazê-lo na atual estrutura. Mas os indicadores que estão melhorando no Brasil já nos entusiasmam, porque, de fato, nós, pelo menos, avançamos um pouco. Há anos-luz ainda dos países da OCDE, mais desenvolvidos, mas com indicadores positivos. Eu acredito que programas, como eu dei alguns exemplos, que funcionam bem em Minas Gerais, nós temos lá uma dificuldade que é insuperável, lamentavelmente. Nós não temos recursos financeiros para universalizar esses projetos. Eu fiz menção ao professor da família, tem um outro do ensino médio que é muito positivo, chamado Poupança Jovem, que foi baseado numa experiência mexicana, que nós estimulamos alunos do ensino médio da rede pública estadual a fazer cursos alternativos no contraturno escolar e assumirem compromissos, não se envolverem com questões de droga, com questões policiais, prepararem a qualificação. Ele, sendo aprovado uns 3 anos, ao concluir os 3 anos, ele recebe um estímulo financeiro. Esse programa comprovou que é o método mais eficaz de todos para combater a evasão. Só que não tem condições de fazê-lo em toda a rede, que nós não temos recursos financeiros para isso. Então, ele é limitado, lamentavelmente. Então, o que existem são programas que comprovam que são eficazes na melhoria do ensino. Mas eu acho que a melhoria, fundamentalmente, da qualidade do professor. Hoje, atrair professores é um dado difícil, que o professor, de fato, tem uma remuneração muito baixa, e eu indago aqui dessa plateia, que é seletíssima, se nós conhecemos alguém do nosso ambiente que, nos últimos 5 anos, decidiu ser professor de uma escola pública. Acho que ninguém vai responder. Por outro lado, minha mãe foi professora, minha avó foi professora. Certamente aqui, muitos têm as suas mães, avós, tias, professoras. Então, ou seja, houve uma mudança de patamar. Essa mudança de patamar, vamos dizer assim, tirou um pouco o chamamento, o brilho, o lustro da carreira do magistério das escolas. Isso é muito grave, porque acaba sendo uma última alternativa. E aí nós não recrutamos valores de qualidade. Então, esse é o grande X. Como melhorar a qualidade, melhorando a qualificação dos professores, não só aqueles que estão. E é interessante observar, em Minas se vê isso de modo muito claro, desculpe, estou excedendo só um pouquinho, já concluo.
Uma coisa é a realidade das escolas estaduais na região metropolitana, outra coisa das escolas do interior. Nas escolas do interior, a qualidade é muitas vezes melhor, porque ali, de fato, é a única escola, todos estudam ali, a elite local se compromete, as professoras têm uma formação melhor, enquanto na região metropolitana, e claro que isso repete pelo Brasil afora, nós temos, de fato, em razão da universalização, uma precarização dessa qualidade. Isso é muito grave, porque aí nós repetimos o ciclo, e aí nós temos um ensino que não é de boa qualidade. Sérgio? Bem, duas perguntas, governadora. A primeira é a seguinte: eu achei muito interessante a sua referência ao fato de que esta mudança na gestão pública ela deve ser entendida como uma mudança política e cultural no sentido amplo, para que ela tenha sustentação. E o senhor viveu esta experiência em duas condições. A primeira, digamos, como vice-governador e como secretário de Planejamento e secretário de Defesa Social, portanto, no nível de gerência estratégica, mas ainda, digamos, não na linha de frente da liderança política, e, num segundo momento, governador de Estado. Minha pergunta é: o que o senhor aprendeu nesta sua segunda condição que o senhor não sabia antes de assumi-la? Quais são as lições que o senhor tira dessa experiência à frente do governo de Minas como principal líder estadual? Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu saio do nível mais geral, vou lá para o micro, porque eu achei muito interessante esta ideia da intervenção no nível da família. Ela envolve riscos também, né? Mas eu acho que ela é muito interessante, porque há o diagnóstico de que, se você não mexe com o ambiente familiar, isso tem reflexos importantes, às vezes insanáveis, do ponto de vista dos alunos. Eu queria que o senhor discorresse um pouco mais sobre o que se está aprendendo dessa experiência inovadora em Minas. Então, são essas duas perguntas. Por si só, já justificaria eu me dar mais meia hora, que ela não vai me dar. Mas, na primeira, eu vou responder de maneira muito simples. Aprendi uma frase que eu acho que todos aprendem, que é, sob certo aspecto, triste, mas verdadeira. O governo não é o que você quer, mas é o que você pode. Você tem circunstâncias, não é, que impedem, ou que lhe limitam, ou lhe parametram a atuação. E é normal dentro de uma democracia, felizmente nós estamos numa democracia, e você, então, acaba não tendo como fazer exatamente a sua vontade. Quando eu digo vontade, não estou falando em vontade no sentido monárquico, não. Estou dizendo aquilo que se considera uma determinada prioridade. Você vai ter de ceder, e ceder muitas vezes, e, naturalmente, então, você acaba não fazendo aquilo que você gostaria de fazer na plenitude, mas você faz o que é possível fazer. Então, ou seja, você busca o ótimo, mas tem de se contentar com o bom, em alguns momentos até com o regular, lamentavelmente, porque as circunstâncias lhe impõem esse tipo de conduta no atual modelo brasileiro. E aí poderia desdobrar numa outra discussão, que eu acho que é fundamental no Brasil, da grande reforma política que, mais dia, menos dia, nós teremos de ter, em termos partidários, de participação do Legislativo no Executivo e por aí vai, mas que não é o caso do objeto aqui nesse momento. Então, primeiro, é esse sentimento, que não é um sentimento de frustração, mas é um sentimento de reconhecimento da realidade, não é? E que é claro que, como secretário de Estado, não o tinha e, como governador, o tenho. A segunda é uma indagação, de fato, interessante. O que nós podemos fazer para modificar e estimular essa participação e essa identificação dessas necessidades? Nós concebemos em Minas Gerais um programa chamado Travessia, que começa com um diagnóstico, que chama-se Porta a Porta, que nós antecedemos ao governo federal nisso, em um ano e meio, foi concebido primeiramente em Minas Gerais, nós estabelecemos as cidades que têm o menor IDH de Minas, vamos a todas as casas, em parceria com a prefeitura, e fazemos um mapeamento das carências sociais, em termos de infraestrutura habitacional e social das famílias que lá estão. E com base nesse mapa de privações, se estabelece um planejamento naquela cidade, quais são as prioridades colocadas ali. E é claro que aquela família se sente partícipe daquilo. Ela é estimulada, por exemplo, como adulto, como eu mencionava, a voltar a estudar como jovem adulto, se o caso de emprego, a fazer um curso de qualificação. Então, a ideia dessa terceira onda ou geração do choque de gestão passa por aí. Como que nós podemos ter as pessoas, quando eu falo famílias, mas as pessoas de modo geral, participando dessas políticas, não só, volto a dizer, quietinhas, sentadas em casa e todo mês cai ali um benefício. Não. Como que elas têm de fazer um esforço, e mais do que um esforço, ela perceber que naquele esforço, ela também é responsável pelo sucesso do seu trabalho. Então, se ela vai
estudar, se ela vai ser aprovada, depois ela vai obter um emprego. E desse emprego vai gerar uma renda específica naquela comunidade. Esse é o grande desafio, é a maior dificuldade que nós temos. Porque é claro que, primeiro, as pessoas não percebem a dimensão disso, a relevância e a importância. Outras vezes, os chefes políticos locais também não têm muita simpatia por obras assim pequenas, mais individualizadas, preferem obras maiores, mais coletivas, de maior visibilidade. Então, é um custo demonstrar que não, que o importante naquele caso é a reversão da realidade daquela família, até porque o IDH é modificado não por obras coletivas, mas fundamentalmente para a melhoria na renda, na instrução e na sobrevida das famílias, ou da longevidade daquelas famílias. Então, tudo isso é levado em consideração para tentar fazer esse estímulo. Como nós, lamentavelmente, eu repito, não temos condições financeiras nos estados brasileiros de universalizar esses programas, nós fazemos isso circunscritos hoje a 200 municípios, dos 853. Claro que nem todos precisam, mas pelo menos os 500 precisariam. Então, nós tentamos fazer naquilo onde nós podemos fazer. Então, esse é um dado que eu acho que o poder público brasileiro nas 3 esferas tende a se vocacionar mais, porque ele pode estimular uma participação mais efetiva do cidadão, com uma cobrança mais clara, para evitar uma situação somente vem a mim, e ele não tenha nenhuma corresponsabilidade numa melhoria no seu município, por exemplo, do critério de longevidade ou de instrução média dos cidadãos que ali habitam. Governador, um tema difícil no Brasil é o investimento, sobretudo em infraestrutura. Todo investimento que envolve atividade física encontra diversas barreiras, o marco legal, às vezes, excessivamente detalhado, contraditório, multiplicidade de órgãos de controle sem papéis definidos. Como tem avançado e quais têm sido as dificuldades do investimento em infraestrutura em Minas Gerais? Eu tenho uma frase que eu costumo cunhar, que a obra pública no Brasil se assemelha àquele famoso filme de terror. Pague para entrar e reze para sair. É a realidade da obra pública hoje no Brasil, lamentavelmente, porque o pesadelo é permanente. Normalmente, o que acontece numa obra pública? Primeiro, não tem projeto, porque o administrador entra com problema de 4 anos, fica assodado, quer fazer logo, então ele faz de qualquer jeito, sem projeto, deu com os burros d'água. Quando faz o projeto, lamentavelmente, as empresas nós estão muito sobrecarregadas, o projeto fica mal feito. Então, na sua execução, ainda tem dificuldades. Então, é um pesadelo permanente. Agora, nós temos de lidar com isso. E temos de lidar, primeiro, fazendo o reconhecimento, que nós não temos hoje no Brasil, quer na esfera federal, a federal ainda um pouco tem, mas estados e municípios não têm recursos para fazer investimentos. Ou nós dependemos de empréstimos nacionais ou internacionais, ou de parcerias público-privadas. Nós, em Minas, optamos muito pelas PPPs. Por que motivo? Porque reconhecemos também que, em determinadas áreas, a gestão pública é Midas ao inverso. Não tem condições do poder público de administrar hotel, de administrar estádio de futebol, de administrar centro de convenções, que são atividades, pelo seu caráter, pela sua natureza, são inerentes ao setor privado e até nos facilitam. No caso do estádio de futebol, quando o estádio estava sob administração do governo, todos os dias o telefone tocava no meu gabinete que parecia o Ticketmaster. Quero ingresso para isso, quero ingresso para aquilo, quero ingresso para... É o Ticketmaster. Agora é gestão privada, o governo não tem nada com isso. Mas, lamentavelmente, essa é a mentalidade. Hotel, mesma coisa. Quando o Estado tinha hotel, já não foi do nosso tempo, mas eu tinha uns casos. Telefonava, não, tantos apartamentos para a comitiva do deputado tal, do secretário tal. Não tem condições de fazê-lo. Então, nós lançamos agora, fizemos uma PPP penitenciária. Aí nunca ninguém quis ir, né? Aí que precisava, com certeza. Mas é o mesmo assim, tinha gente querendo ser nomeado para as funções. Ou seja, a PPP tem a vantagem, primeira, de você não fazer o dispêndio total e imediato que você não tem, diluir no tempo esse pagamento e ainda ter, pelo contrato de gestão, as metas a serem cumpridas, com aperfeiçoamento da qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. As obras públicas, todavia, permanecem com a grande maioria. Então, aqui nós temos esse sofrimento. Cada obra pública que é descentralizada, ela é mais rápida e mais barata. Eu sempre digo isso. Então, aquilo que eu posso fazer pelo município, eu faço pelo município, porque a obra fica pronta por muito menos valor, o valor é muito menor e muito mais rápido. E a União deveria fazer o mesmo com os estados. Lamentavelmente, não o faz. Então, a União, por exemplo, em Minas Gerais, é um estado que padece muito, porque as grandes rodovias federais brasileiras estão em Minas Gerais. E essas rodovias, o governo federal não consegue concedê-las e também não consegue reformá-las.
E nós temos hoje lá uma rodovia, tristemente chamada Rodovia da Morte, entre Belo Horizonte e Valadares, e que por lá morrem por ano o equivalente a 2 aviões grandes, que caem todo ano lá de morte nessa estrada, que é uma carnificina. E há anos aqueles que desdobra e promete e não consegue fazer. Por quê? Essas estradas têm que ser descentralizadas. Então, o que o Brasil falta na hora de obra pública, a meu juízo, é um processo vigoroso, robusto, corajoso, vital e célere de descentralização. Porque quanto mais nós descentralizarmos, ora para o setor privado, ora para municípios e ora para estados, ou até para a autoridade metropolitana, nós vamos desburocratizar um pouco. E é claro que nós temos aqui no Brasil, tal qual a espada de Damocles sob a cabeça dos gestores, um sistema de controle que é praticamente kafkaniano, não é? Que, lamentavelmente, só o Brasil constitui um sistema de controle tão robusto, que é o controle pelo controle. O que se gasta em controle é de tal modo que você acaba que, certamente, você, se não houvesse o controle nesse valor, qualquer tipo de desvio seria suprido com a economia que o controle faz. Mas isso nós temos de ter, lamentavelmente, porque ainda temos uma questão ética precária no país. Então, a questão de obra pública ela é permanentemente esse pesadelo. Em Minas Gerais, nós fizemos esses comitês de acompanhamento, não é? O nosso Silveira conhece bem, os comitês funcionam, porque as pessoas são cobradas. Agora, a cobrança é um chicote permanente, né? O chicote, enquanto sobe, desce, as costas folgam. Então, o chicote vai batendo para as coisas andarem relativamente. Mas, mesmo assim, é difícil, e eu digo isso aqui com toda franqueza e com tristeza, é difícil nós termos uma obra pública que fique concluída no prazo e no preço. Praticamente, não há nenhuma. Todas elas ou têm aditivo ou demoram. Então, nós temos, de fato, uma deficiência. E eu dava exemplo há pouco, falando com o professor Marcos, o que nós tivemos agora no Japão. Houve, no ano passado, o terremoto, em 2011, e aí caiu tudo, não é? As pontes caíram, em 40 dias, a ponte, nós falávamos, foram remontadas. Aqui no Brasil, caiu uma tempestade, na zona da Mata de Minas Gerais, uma cidade ficou ilhada, nós demoramos 8 meses com todo o empenho, dia e noite, para conseguir construir uma ponte no lugar, por problema de projeto, de engenharia e de controle, porque nós não temos aqui um direito próprio da emergência. Então, não existe a percepção que, muitas vezes, as necessidades elas devem prevalecer sobre o controle diante de certas circunstâncias. Para concluir, antes de passar para perguntas da plateia, o país vive, há alguns anos, um momento difícil de baixo crescimento, né? Infelizmente, a gente destoa dos nossos parceiros latino-americanos que fizeram opções distintas. Um crescimento baixo, e isso tem um impacto direto na gestão estadual. A principal receita dos estados é o ICMS flutua com a renda, com o PIB, e o PIB não tem vindo. Como tem afetado a gestão de Minas? Quais são as perspectivas para essa segunda etapa do seu mandato? Na realidade, nós estamos vivendo hoje um quadro de muitas dificuldades. Por que motivo? Nós tínhamos uma situação de ICMS crescente, e a questão do ICMS, aqui eu abro um parênteses, é interessante porque a estrutura governamental, quando eu falo de Minas, dos outros estados também, a despeito de todos os ajustes realizados, e o professor Falcone sempre diz, depois do pior e mais rigoroso ajuste, você ainda corta 20%, ainda tem uma gordura para cortar, mas, mesmo assim, nós tivemos um aumento, como nós vimos aqui, ainda aqui muito rapidamente, da estrutura administrativa do Estado. Para ter uma ideia, nós tínhamos, em 2003, tão somente 5 mil presos no sistema penitenciário. Hoje temos 40 mil. Então, nós multiplicamos por 8 em 10 anos. Então, nós temos de alimentar esses 40 mil presos, bem alimentados, por sinal. E por assim vai. O número de escolas que aumentaram, de unidades de saúde, etc. Então, a estrutura do Estado cresce vegetativamente. Esse crescimento vegetal nos impõe, no mínimo, um aumento do ICMS anual da ordem de entre 12% e 14%, para que o Estado tenha, não digo folga, mas tenha um certo equilíbrio. E esse percentual não é alcançado já há 2 anos, não só em Minas, mas nos outros estados todos. Temos até uma situação em Minas um pouco melhor que os estados em termos de ICMS, mas, mesmo assim, não passamos de 10,5%, 9%. E esse ano sinaliza ser pior, porque nós perdemos uma receita, nós, todos os estados, muito importante, que foi o ICMS sobre energia elétrica. Houve uma queda brutal. Só Minas Gerais deve perder cerca de R$ 700 milhões por ano de ICMS e energia.
e o São Paulo deve multiplicar isso por 2 vezes e pouco, e isso desaparece do dia para a noite, sem ter aonde cortar. Não é? Então, temos uma estrutura de pessoal muito onerosa, porque é muito antigo, com um número imenso de aposentados. A questão previdenciária está resolvida para aqueles que entraram a partir de 2003, mas os antigos, eles não têm como fazer nenhuma alteração. Então, o quadro fiscal dos estados brasileiros não é fácil, até porque ele também está muito agravado pelo pagamento dos encargos da dívida. Quando as dívidas públicas foram consolidadas e transformadas na União, no tempo do presidente Fernando Henrique, naquele momento foi uma benesse que a União fez para os estados. A União comprou as dívidas caras que os estados tinham com os bancos privados, transformou numa dívida com a União, naquele momento com o indexador baixo. Com o passar dos anos, o que era bom ficou ruim, porque o indexador aumentou demais, o IGP. Resultado é que só Minas Gerais, para ter uma ideia, nós devíamos, lá atrás, quando foi feito o ajuste em 98, 14 bilhões de reais, já foram pagos de encargos 21 bilhões e devemos 62. Esses números são os mesmos para os outros estados, mutatis mutantes, são os mesmos percentuais. E nós pagamos só de encargos no ano passado 6 bilhões de reais. Para um orçamento que é com as estatais de 70 bilhões, veja que é uma quantia imensa. E o governo ainda não se sensibilizou para mudar o indexador. Mandou para o Congresso, voltou atrás, tem de mudar, voltar a Selic, que pelo menos reduz um pouco, não no fluxo, mas pelo menos no estoque dessa dívida. E isso afeta fundamentalmente a capacidade de investimento dos estados. Então, a queda do ICMS para nós é uma tragédia, porque o ICMS é o sangue, o oxigênio dos estados. Não aumentando em razão da estabilidade, da ausência de crescimento do PIB, isso afeta muito. E a política econômica, ela é praticamente monopólio da União. Estados e municípios não têm muito o que fazer em termos de política econômica, a não ser alguns incentivos que acabam levando à guerra fiscal, que é outra catástrofe que tem no Brasil, que acaba prejudicando a todos, e nós acabamos de assistir cenas burlescas, não é? E operísticas bufas com referência à reforma do ICMS que foi proposto corretamente pelo governo federal, mas que, lamentavelmente, foi completamente transtornado no Senado, e o que está sendo aprovado, eu acho que vai paralisar, é pior do que está, e que hoje o quadro já é muito ruim. Sérgio, mais alguma pergunta? Para a plateia?